Acho que vamos começar uma nova série de vídeos. E seria interessante todo mundo fazer isso, né? Todo mundo poder falar o que Deus faz na nossa vida, porque a gente acha que Deus não está fazendo, não está cuidando, mas Ele está. E eu queria dar primeira gotinha de testemunho do que Deus fez na minha vida. Teve esse ano, foi em fevereiro, primeiro dia, se eu não me engano, de fevereiro. Eu não sei se foi o primeiro dia ou se foi o último dia, eu tenho anotado. Eu estou acostumando, estou me moldando a anotar tudo, sabe? E nesse dia de fevereiro, que eu não lembro se foi o primeiro ou o último dia, mas foi um desses dois que eu tava vindo do trabalho, eu tava vindo de um outro bairro, né? Eu fui atender umas clientes, eu também trabalho com estética facial. E eu tava retornando para casa. Eu tava saindo da zona oeste do Rio para vir para Baixada Fluminense. E quando eu tava chegando, aí eu fui fazer esse serviço porque eu precisava desse serviço para poder eu ir pro mercado fazer compras, né? Poder suprir, abastecer a minha casa. E quando eu cheguei no estacionamento do supermercado, eu fiz as compras e vim clamando a Deus, sabe? Eu vim pela Transolímpica clamando a Deus, Senhor, por que Deus? Por que faz, Senhor? Clamando, me entregando a Deus e dirigindo e falando, sabe? Chorando e tal. Aí sequei as lágrimas, entrei no supermercado, fiz as compras, aí já era tipo umas 8, 9 horas da noite, foi bem à noite mesmo. Quando eu tava saindo assim do caixa, né, com o carrinho, e eu tenho TDAH, então eu sou muito ligada em tudo, sabe? Eu vejo tudo, eu penso muito, né? Eu não sou hiperativa fisicamente, eu sou hiperativa na cabeça. Então, assim, eu penso muito, tô sempre pensando. Aí, e eu não vi, sabe? Foi o primeiro ponto que foi estranho, porque eu não vi. Eu vejo tudo, eu mapeio o ambiente todo que eu tô. Eu não vi. Veio uma pessoa, assim, um senhorzinho, assim, que ele falou assim: minha filha, eu quero falar contigo. Quando ele falou aquilo, meu coração já deu, sabe? Falei assim: meu Deus vai usar uma pessoa pra mim na rua. Isso nunca tinha acontecido, né? A gente vai em igreja, a gente vai no monte, Deus fala, né? Usa vasos, né? Quando Ele quer. Mas assim nunca. E eu só balancei a cabeça, sabe? Não falei nada. E ele falou pra mim um versículo que Deus vinha já falando, e Ele tá falando até hoje comigo, que é em Salmos 46:10, que é: aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. E pode ser lindo, maravilhoso, mas para quando a gente está num processo, né, precisando de uma resposta, de um milagre, mandar te aquietar, ficar quietinha ali, só esperar, porque o teu Deus é Deus, dói também, né? Não é fácil, né? As pessoas podem até achar que é fácil, mas não é. Deixa eu tirar o óculos. E ele pegou e falou assim: Deus manda te dizer no Salmo 46, aí quando ele falou isso, Salmo 46, eu já comecei a chorar. Porque antes eu não chorava, eu estava muito dura. Quando eu estava fora da presença de Deus, eu estava muito dura, eu não chorava. Interessante isso. E hoje, não, hoje eu choro por tudo. Eu vejo um passarinho voando, ai Senhor, olha a tua beleza, aí eu começo a chorar. Então, assim. E ele falou assim: aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus na tua vida, minha filha. E começou a falar: eu tenho escutado o que você está me pedindo, eu vou fazer, vai acontecer. E falou tudo. Aí a minha ansiedade, né? Mas tem quando? Eu vou ficar quantos meses nesse processo? Aí ele falou assim: olha que absurdo perguntar isso para um servo de Deus. Aí ele falou assim: Deus não me mostra datas, Ele só manda te dizer que Ele vai fazer. E ver como é bonito, sabe? O cuidado de Deus. E eu fui pro carro, né? Entrei no estacionamento chorando e agradecendo, louvando a Deus, que eu precisava, né? A gente precisa, né? A gente precisa da palavra de Deus, né? A gente lê a palavra, mas às vezes a gente pensa assim: eu tô enlouquecendo, não é isso, né? Caiu aqui por um acaso, né? Aí Deus vai, pega um profeta dele, né? E eu glorifico ao Deus, porque ainda existe, gente, ainda existe profetas do Senhor nessa terra que falam com integridade. Existe. A gente tem que estar sempre atento para não deixar, né, que pessoas de má índole falem com a gente, né? Tem que sempre pedir para Deus guardar a gente. Mas existe.
né? E eu glorifico. E eu tava orando também aquela passagem da Bíblia, que também tem no louvor do Fernandinho, que fala: mostra para esse povo, Deus, que há um Deus em Israel. E Deus mostra, né? E Deus fala com a gente, Deus se inclina a ouvir nossa oração, nosso clamor. Isso é gratificante, né? E aquela noite foi transformadora. Eu chorei muito, claro, né? Pra variar, como tem feito eu chorar. Mas assim, como Deus cuida do povo dele, quando a gente se coloca em obediência, aí entra o segredo, né? É acreditar, é ter fé, mesmo que a sua fé seja pequena, porque a palavra diz também pra gente pedir a Deus fé que Ele vai dando, e eu tenho feito isso. E obediência. Gente, obediência. Obedeça a palavra do teu Deus. Obedeça. Obedeça a palavra do teu Deus. Porque quando a gente entra nesse ponto da obediência, ele sabe que o coração do filho dele está voltado para ele, está voltado totalmente para ele. E eu tinha me feito um voto com Deus, né? Falei assim, eu vou fazer isso, não vou voltar atrás nisso. E Deus viu meu coração, né? Deus sonda o coração do homem, Ele sabe. E como foi bom naquele dia, sabe? Aquela palavra, né? Uma pessoa que nunca te viu na vida falar com uma autoridade da parte de Deus, né? E eu glorifico a Deus por isso. E eu te dou a palavra hoje da parte de Deus para que você venha orar, venha buscar Deus, venha se consertar dos teus caminhos, sabe? Deus não quer nada impossível, Deus só quer obediência, sabe? E busca a palavra dele, medite. A Bíblia diz pra gente meditar dia e noite. Busca a palavra do Senhor, que Deus vai falar contigo. Pede pra Ele falar contigo. Fica num lugar ali quietinho, sozinha. Pede pra Deus falar contigo, que Ele vai falar. Deus vai te dar respostas. Deus vai te falar pra onde você ir, pra onde você não ir, né? Que a gente tem que estar mais atento pra onde não ir, né? E recebe essa palavra, sabe? Recebe. Porque Deus faz. Estamos em 2025 e Deus continua fazendo. Deus continua passeando com seu Espírito Santo, consolando, exortando, edificando, mostrando a sua justiça. Deus usou um profeta dele, um senhorzinho humilde, sabe? E falou comigo pela misericórdia dele, que eu não sou melhor do que você, não sou melhor do que ninguém. E Deus foi e fez, foi e falou. Qual a probabilidade de eu ter passado o dia inteiro no outro bairro e voltado pro meu bairro, e, né? E Deus usar uma pessoa ali no estacionamento, supermercado quase fechando. Isso é Deus. É porque Deus faz tudo na hora certa. Então recebe essa palavra no teu coração, na tua vida. Recebe essa palavra, sabe, que Deus faz e que vai fazer e já está fazendo na tua vida também. Eu profetizo isso. Em nome de Jesus. Shalom, shalom para você. Um dia abençoado. Beijo.